Morar sozinho é muito libertador e acredite, é muito libertador. Porém, como tudo que é bom na vida, traz insegurança, medo do futuro, ansiedade, todas essas questões que elas podem ser resolvidas, claro, com um certo planejamento, até porque você vai estar sozinho, digamos assim. No decorrer da nossa conversa, você vai entender o que é preciso fazer para você conseguir planejar de fato esse novo passo, esse passo gigantesco na sua vida. Eu sei, eu já passei por isso várias vezes. Então, assim, para você entender um pouco, isso serve tanto para as pessoas que estão pela primeira vez indo morar sozinho, assim como para as pessoas que já tentaram algumas vezes morar sozinho, como é o meu caso no auge dos 30 anos. Se eu não me engano, eu já tentei aí morar sozinho por volta de umas 4 vezes. Porém, essa última vez eu já morava sozinho, já tinha um bom tempo, já tinha inclusive casado. O que acontece é que, após a minha internação, eu acabei tendo que morar com a minha mãe, porque foram recomendações médicas tanto para mim quanto para ela, que também estava com a saúde bem debilitada. Então eu estou neste processo agora no ano de 2025 para voltar a morar sozinho. E aí eu decidi trazer esse tema para vocês. Porém, se você não me conhece, meu nome é Rômulo Vitor e aqui nesse canal eu converso sobre a tríade para o sucesso: desenvolvimento pessoal, relacionamento e finanças, que eu considero que são as áreas da sua vida que para você ter sucesso você precisa ter elas alinhadas. Por isso que eu falo que essas são as 3 áreas que você precisa ter muita atenção, áreas que você precisa desenvolver bastante na sua vida e entender um pouco para que você consiga ter melhores resultados. A questão sobre morar sozinho. Sim, para você que não entendeu, eu já tentei umas 4 vezes. Mas a questão não foi nem problemas, digamos assim, financeiros, de não conseguir pagar, de nada disso. O problema é que eu era uma pessoa muito avoada, digamos assim. Então, basicamente, eu não fazia planejamentos na minha vida. E não financeiramente, mas planejamento com relação a relacionamentos. Eu acabava me envolvendo com alguém, me juntava com essa pessoa. Na separação, acabava que financeiramente ficava muito ruim. E daí eu não tinha para onde ir e recorria à casa dos meus pais. Mas vamos entender um pouco do que foi aprendido com essas tentativas e erros para que eu não repita mais. E lembrando, isso aqui vale também para você aí que quer morar sozinho. Primeiro ponto é você reconhecer os seus desafios. Lembrando, morar sozinho não é uma coisa fácil. Não ache você que morar sozinho, nossa, vai ser maravilhoso. Ok, até aí vai. Mas roupa, ela não se passa sozinha, ela não se lava sozinha, a comida não se faz sozinha, a casa não se limpa sozinha. Então é preciso você ter organização. Então, além das responsabilidades que você já tinha ou devia ter quando morava com seus pais, com amigo, com a avó, seja o que for, você vai ter uma responsabilidade muito maior, porque você não vai compartilhar essas responsabilidades de casa com outra pessoa. Então, assim, alimentação é muito importante, porque muitas pessoas vão morar sozinhas e acabam tendo gastos exorbitantes com pedidos em aplicativos, comendo fora de casa. Por quê? Nunca aprendeu a cozinhar. Ela não entra aqui no YouTube e pesquisa como fazer um arroz, como fazer um feijão. Ela não faz isso, ela prefere gastar, mas ela gastaria, ok, talvez mais tempo, porque ela teria que tirar um período do dia dela para aprender a cozinhar, para cozinhar e lavar a louça. Tudo isso daí é meio que um conjunto inteiro que você tem que aprender. Então você tem que reconhecer que são desafios, pode ser menor que seja, mas são desafios que você precisa ter, digamos assim, para que você evolua como pessoa e que a sua casa não fique bagunçada ou que você gaste muito se agora, neste momento, você está dando esse grande passo. Lembrando, avalie também os seus sentimentos. Isso está no primeiro ponto. Você tem que avaliar por quê? Porque a insegurança vai vir. Vai ter dias que você vai ficar sozinho. E sim, quando fica sozinho, aparentemente pode até ser bom. Mas chega um tempo depois, você fica meio... Poxa, mais uma vez eu estou sozinho. É aquilo que eu falo, você tem que gostar da sua presença. Eu comecei a fazer isso. E olha, eu vou te dizer, eu estou amando. É muito bom eu entender que eu amo a minha presença. Eu amo ser eu. Eu amo fazer as coisas que eu gosto. E eu aprendi novamente a fazer essas coisas. E esses sentimentos vão trazer várias perguntas na sua cabeça. E se eu não conseguir pagar? E se eu não conseguir me alimentar? Se a casa ficar bagunçada? Se eu tiver que voltar para a casa dos meus pais? Todos esses questionamentos, essa mera ansiedade faz com que você acabe paralisando.
E isso, por muito tempo, até mesmo antes de eu ter várias tentativas de morar sozinho, me travou. Agora eu tenho uma coisa muito maior. Por exemplo, eu tenho a minha filha. Então não é somente os meus gastos, eu também tenho a minha filha para cuidar. E o máximo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então é um gasto um pouco maior. Então você tem que pensar muito, porque aí a gente entra no planejamento. Isso vai fazer com que toda essa ansiedade da sua cabeça suma, porque você vai colocar no papel. Lembra? Sempre falo aqui para vocês, coloque no papel. Você vai fazer um planejamento para a sua vida quando você for morar sozinho. E aí é um planejamento de certa forma minucioso. Mas antes disso, vamos para o segundo ponto. No meu caso, tá? Caso você seja uma pessoa que esteja indo morar agora sozinho, talvez isso não sirva muito para você, talvez sirva uma lição futura. Mas revise as suas experiências anteriores. Entenda qual foi o motivo que fez você fracassar ou você voltar para casa dos seus pais, ou seja lá o que for, não morar mais sozinho. Revisa tudo isso, entenda o que fez, quais foram os problemas que chegaram a fazer você não morar mais sozinho. Porque quando você faz essa análise, você entende os seus erros e o que você não deve repetir. É aquilo, o passado ele tá lá. Ele não define você. Não é à toa que você pode tentar várias vezes voltar a morar sozinho. Mas você tem que aprender com ele. Seja situação financeira, organização da casa, seja medo de ficar sozinho ou de estar sozinho. Você tem que revisar e colocar no papel, realmente para que você consiga ter um planejamento melhor sobre aqueles erros que foram cometidos no passado. As decisões que fizeram você não morar mais sozinho. Porque aí vem o terceiro ponto, algo muito importante. Planeje o seu financeiro. E uma das primeiras coisas para se fazer no planejamento financeiro é você ter uma planilha, uma anotação, seja o que for, das suas receitas, nas quais você tem hoje, e os seus gastos futuros, quando você for aí morar sozinho. Aí você já consegue tirar uma média, por exemplo, de quanto que você vai pagar de internet, de condomínio, de aluguel. Não sei como é que é na cidade de vocês, mas, por exemplo, a maioria dos lugares que você paga condomínio, você não paga água. Mas, enfim, todo esse conjunto, IPTU também, tá? Todo esse conjunto você tem que ir somando. E geralmente quando você vai lá procurar o apartamento, casa, eles indicam basicamente os valores. O que é bom você se programar. E aí a gente entra o quê? Na reserva de emergência, que é muito importante, que as pessoas não fazem e que foi muito difícil para mim também fazer a minha reserva de emergência, porque eu não era acostumado, as pessoas não me falavam sobre reserva de emergência. Eu vim aprender na internet. Eu vim aprender estudando finanças, eu vim aprender isso porque é algo muito importante. Você não sabe o dia de amanhã. Ok, eu estou num trabalho público, eu tenho ali minha estabilidade, certo, mas e se acontecer algum acidente com você? Você já pensou nisso? Eu sou CLT, e se você for demitido? Então você precisa ter um planejamento de no mínimo 3 a 6 meses de reserva de emergência. Então você soma os gastos que você teria morando sozinho e multiplica por 3 ou 6. Eu prefiro botar aí entre 6 meses e 12. Essa é a minha ideia. Isso é o que eu faço para mim. Porém, como recomendação, as pessoas falam de 3 a 6 meses a sua reserva de emergência. E ela precisa ser feita. Você precisa calcular isso. E aí, quando você olha essa sua reserva de emergência, você faz um planejamento, olha, daqui 6 meses eu quero morar sozinho. Ok, então vamos fazer o que agora? Vamos criar uma renda extra. Tenta de alguma forma fazer o máximo para que você consiga ter uma renda extra e alimentar essa sua reserva de emergência. Então, o planejamento financeiro é muito importante. É a insegurança mais forte que as pessoas têm ao ir morar sozinho é o financeiro. Então nada melhor do que você já se planejar, já entender mais ou menos quanto que você gasta para se alimentar. Só que você tem que lembrar que são várias coisas. Vai tentando entender o que na sua casa você precisa para sobreviver. Exemplo, se você vai cozinhar em casa, você precisa comprar as panelas, os pratos, o copo. Antigamente, quando eu era mais novo, eu achava que queria tudo de plástico para nem precisar lavar a louça, só comer e jogar fora. Só que não é bem assim. Não é. E quando você tem a sua casa, é muito bom, é muito prazeroso, é muito bom. Tão bom que a gente consegue entrar no quarto passo, que é você organizar a sua rotina. Você tem que entender que agora, que nem eu falei lá no primeiro passo, no início da nossa conversa, quando você mora sozinho, você assume mais responsabilidades. E organizando a sua rotina, você cria
as responsabilidades tanto no seu trabalho quanto no seu autocuidado. E quando eu digo autocuidado, eu digo alimentação, um exercício físico, algo que vai ser muito bom para você. E assim, a rotina, ela é algo que você vai implementando na sua vida. Até porque assim que você se muda, é um choque muito grande que você acaba tendo de realidade, tipo, caramba, agora eu consegui, agora eu me mudei. Mas você não precisa ficar se exigindo o tempo todo para ter uma rotina perfeita, para ter uma rotina maravilhosa, ter uma rotina que todo mundo prega nas redes sociais de ser perfeita e maravilhosa. Não! Vamos com calma, você já deu um passo gigantesco que foi morar sozinho. A questão é, antes de morar sozinho, vamos tentar fazer um melhor planejamento dessa sua rotina, que isso vai facilitar muito a sua vida. Morando sozinho, a melhor coisa que você pode ter é uma rotina bem definida do que você vai fazer naquele dia. Não necessariamente daqui 6 meses, não. Rotina semanal. O que você vai fazer nessa semana, o que você vai fazer nesse mês, no máximo. Mas faça. Entre em uma rotina. E uma rotina que vai te fazer bem. E agora nós vamos para o quinto e último ponto. Construa uma rede de apoio. É muito bom você ter pessoas que possam te ajudar. Não estou falando financeiramente, porque sempre, eu tava até vendo um reality show esses dias com pessoas que, tipo assim, com 30 anos, 40 anos, que a mãe tava ajudando pagando o aluguel, que os pais estão ajudando de alguma forma. Não é porque o filho não está morando com os pais que os pais não vão ajudar financeiramente. Geralmente ajuda muito, inclusive com compras, com um aluguel aqui, uma luz ali, sempre tem essa ajuda. Claro, quanto mais você tem uma independência financeira, melhor. Isso é fato. Mas é preciso construir uma rede de apoio, seja essa rede para conversar, seja essa rede para falar sobre as inseguranças. Aconselho muito terapia. Terapia é algo muito bom, que você aí tem que entender que todos nós precisamos de terapia. Então, ter um amigo, namorado, namorada, seja o que for, se você tem uma rede de apoio confiável que possa te ajudar quando você precisar, é uma das melhores coisas que você vai conseguir fazer na sua vida também. Mas lembre-se, já falei em uma conversa aqui, são pessoas que não te puxam para o buraco. Você tem que criar uma rede de apoio com pessoas que edificam o seu relacionamento, que edificam você, por exemplo, e edificam o ambiente que você está, não puxando você para baixo. Você tem que ter essa rede de apoio, essa que vai ser boa para você, que não vai te fazer mal. Isso você tem que entender. Outra coisa também que você tem que entender é que morar sozinho é uma das melhores coisas para o autocuidado e o autoconhecimento. Vai fazer você crescer bastante. Muitas pessoas que estão aqui na internet, elas dizem o quanto é bom você ir morar sozinho. O quanto isso faz com que você tenha mais responsabilidades, que você de fato cresça. Isso aconteceu todas as vezes que eu fui morar sozinho. Todas as vezes que eu fui morar sozinho, sim, eu cresci de certa forma. Cometi alguns deslizes, alguns erros, também. Tinha uma mentalidade totalmente diferente da que eu tenho hoje, também. Eu tive que chegar no fundo do poço para conseguir ter uma mentalidade que eu tenho hoje, sim, mas agora eu estou com um projeto de ir morar sozinho e isso é maravilhoso, porque agora caminharei com as minhas próprias pernas. Não que eu já não estivesse fazendo isso, mas a questão agora é que é na minha casinha, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Não que morar com a minha mãe seja algo ruim. Foi muito maravilhoso. Você tem que entender que as pessoas pregam bastante essa questão, morar com os pais é ruim. Meus amigos, você tem que entender que um dia eles não vão estar mais lá. Então, no momento em que eu estive com ela, com meu pai, morando com qualquer pessoa que eu estivesse, eu aproveitei o máximo aquele momento. E agora o meu próximo passo é morar sozinho e eu estou muito bem com isso, estou muito feliz. E aconselho você a dar o seu primeiro passo. Sim, vivo falando isso para vocês aqui que o importante é sempre o primeiro passo. E é isso, se você gostou aqui da nossa conversa, já deixa o seu like, isso ajuda bastante. Se inscreva se você não é inscrito, que eu tô vendo que muitas pessoas aí, ó, não estão se inscrevendo. Se inscreva, vamos crescer a nossa comunidade. Se alguma coisa tocou você, se alguma coisa fez você refletir, comenta aqui embaixo. Comenta se você vai dar esse seu primeiro passo, se você já vai morar sozinho, se você mora sozinho. Deixa dica para quem vai morar sozinho aqui, tá bom? E lembre-se, mais uma vez, vou repetir, não vou cansar de repetir. 2 coisas que eu sempre vou falar para vocês. Anota tudo, bota tudo em um papel. Isso vai esclarecer sempre as suas ideias. A segunda coisa, na verdade, a que eu falo que é mais importante, é você dar o seu primeiro passo. Então dê o seu primeiro passo e bom planejamento.